Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Tereza, nutricionista clínica e esportiva com abordagem comportamental. E eu sou Stephanie, psicóloga e especialista em gestão de pessoas. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre como suas emoções interferem no seu comportamento alimentar, né? Diante das perguntas que foram feitas por vocês na caixinha que nós deixamos semana passada. E a gente percebeu que muitas pessoas relataram os mesmos sentimentos, compartilhando dos mesmos sentimentos, das mesmas reações. E o que prevaleceu foi a ansiedade, que nós vamos conversar um pouco sobre, e também a reflexão desses sentimentos na comida, onde alguns tinham um exagero e outros já tinham a falta de apetite. E aí, por causa dessa quarentena, muitas pessoas não estão conseguindo lidar com a ansiedade. Por quê? Porque agora estamos vivenciando um período de incertezas, porque nós não sabemos como como serão os próximos dias, como que nossa vida vai ficar depois de tudo isso que está acontecendo. Isso gera muita angústia. Além do que, muitas pessoas das que vieram falar, por exemplo, no chat, têm parentes ou amigos que trabalham na rede de saúde. Isso também faz com que eles fiquem bem mais angustiados. É um problema também recorrente aos profissionais que estão na linha de frente. Eu também, algumas pessoas vieram falar no meu direct que estão na linha de frente, trabalham nessa parte e acabam se angustiando bastante, porque todo mundo está num período de ter medo. Nós que estamos em casa, nós sentimos medo, eles que estão lá enfrentando por nós, é que eles têm medo também. Então, eles acabam se angustiando, acabam ficando ansiosos, com medo de transmitir também para suas famílias, e eles também sentem ansiedade e acabam descontando na comida. Exatamente. E aí também tem aquelas pessoas que têm essa necessidade de comunicação, de expansão, de estar se relacionando, né? Socialmente, é aquela pessoa que transita muito. Então, para elas, para esse tipo de pessoas também é extremamente angustiante, né? Então, nós temos uma diferenciação tanto por causa das personalidades, né, na forma de se sentir essa quarentena. Cada pessoa, cada ser vai reagir de uma forma. Aqueles que são mais produtivos, vamos falar dessa forma, mais produtivos, mais perfeccionistas, que têm esses traços de personalidade, eles não vão se permitir parar no momento que nós precisamos, né, parar. E aí, o que é que a grande maioria está fazendo? Estão fazendo exercícios físicos, estão cuidando da casa. Para eles, a praticidade do dia a dia, que, por exemplo, antes não tinha tanto tempo, eles estão indo lá, estão agindo. Mas nem todo mundo está reagindo dessa forma. Então, vale pontuar que cada pessoa está inserida em um contexto diferente. Para um, talvez não esteja sendo tão angustiante, mas para outros, sim. Porque, por exemplo, nós temos pessoas de vulnerabilidade social, que não tem o mínimo que nós duas, por exemplo, temos. Para uns, pode estar tendo mais conforto que para outros. Cada um tem a sua individualidade, como eu costumo falar, que nós temos a individualidade do nosso corpo para ter uma certa dieta, nós também temos uma individualidade para enfrentar situações. O ambiente de casa é o seu ambiente de descanso, sua cabeça entende que é um ambiente de descanso, e do nada ela tem que ser tudo isso que você fazia lá fora. Então, é uma parte de adaptação. A gente vai nos adaptando aos poucos, também não vamos desistir porque no primeiro dia não conseguiu. Então, é colocar metas. Não queira subir uma escada começando já pelo último, já pelo degrau de cima. A gente vai pelo primeiro degrau, degrau por degrau. Acho que tanto nessa questão de reeducação alimentar,
quanto nos tratamentos e acompanhamentos psicológicos que as pessoas precisam. Por exemplo, quando se trata de adoecimento mental, a gente tem que ter um cuidado e uma peculiaridade, né, para falar sobre. O adoecimento mental, ele é extremamente estigmatizado pela sociedade, certo? Então, assim, quando traz-se diz, sai daí, tu vai conseguir, tenha fé, essas questões já não dão abertura para a pessoa se comunicar e até, de certa forma, minimizam o sofrimento da pessoa, né? Então, assim, a gente sabe que existe aquela ansiedade comum que todas as pessoas sentem, que é natural de sentir quando nós temos medo, mas já existe a ansiedade que é patológica, que é um adoecimento. E para esses casos, precisa-se de um tratamento que muitas vezes é longo, que como você falou há pouco tempo, né? Quer que tudo seja de forma rápida. Mas, por exemplo, se um paciente precisa de uma medicação que ele está com crises graves de ansiedade, por exemplo, vamos botar aqui um transtorno de pânico, ou do que a gente já vai falar, né, de compulsão alimentar, é necessário um tratamento, é necessário medicamento, e muitas vezes ele toma 2 comprimidos e já pensa assim, não está funcionando. Esse tipo de remédio, de medicação, não funciona dessa forma. Precisa-se de dias para se estabilizar no metabolismo da pessoa. Cada pessoa reage de uma forma justamente por essa singularidade que nós temos, tanto metabolicamente, né, como psiquicamente, porque é um conjunto de coisas, não é só uma coisa. E não é só o remédio que vai ajudar, é o tratamento multiprofissional, que também se ficar esperando só pelo remédio, não vai ter feito, seria perfeito. Exatamente. Profissionais que para mim são essenciais no tratamento. Como base principal é o psiquiatra, quando necessário, o psicólogo, na base principal, né? E aí eu também tenho o educador físico e o nutricionista. Porque nós sabemos que, por exemplo, quem tem crises de ansiedade, existem alguns alimentos que colaboram para que deixe a pessoa mais acelerada, não é isso, Ana? Isso. E a gente sabe também que o exercício físico ajuda, sim. A gente não pode dar uma garantia, mas, tipo, tudo que for para auxiliar, a gente direciona a pessoa. Porque muitas vezes eles, com quanto tempo? Não é o tempo, é como você vai lidar com o processo, né? Exatamente. E aí, de acordo com o que vieram nos falar também, uma pessoa falou que está comendo muito doce. E é comum, não estou dizendo que é o certo, mas é algo que está sendo comum, as pessoas descontarem as emoções dos alimentos e às vezes são em alimentos específicos. E aí vem no caso do doce, como outra pessoa que eu atendi, que no atendimento online, ela falou que estava tendo desejo por xilito. Tipo, era algo que ela não tinha costume de se alimentar, mas ela estava tendo desejo, ela só tive desejo até por xilito. Então, são formas que a gente não está sabendo se conhecer, e é muito importante nessa época o nosso autoconhecimento, para que a gente possa identificar o que a gente está sentindo. Eu sempre bato a questão tanto em qualquer atendimento meu, se for online, que agora nós estamos podendo atender online, e se em atendimento em consultório também, eu sempre bato a questão da gente saber conhecer os nossos sinais de fome e saciedade, porque autoconhecimento é tudo. Claro que tem dietas que são necessárias a gente estar estabelecendo horários, mas no caso de quem tem problema de ansiedade, não é indicado de forma alguma que tenha horários estabelecidos, porque ela vai acabar ficando ansiosa para chegar ao horário de comer. E aí ela não vai conseguir seguir, vamos dizer, o plano da forma conquistar os objetivos que nós traçamos, ela não vai conseguir chegar lá porque ela vai acabar ficando ansiosa pelos horários. É uma questão muito comum nas pessoas que têm ansiedade, que é a procrastinação, né? Então, por esse pensamento acelerado, né, muitas vezes acabam procrastinando coisas.
além de potencializar, querer ser perfeccionistas com horário, né? Se cobram demais, elas querem ter o controle de tudo. E aí abre uma janela maior de não seguir o que está lá, e ela vai se sentir culpada por não estar seguindo, vai acabar comendo além do que está, e vai se culpar mais ainda e vai pensar, já não estou, vou chutar o balde. Então, autoconhecimento é essencial que você se pergunte se você tá querendo comer alguma coisa, você se pergunta se você realmente quer comer aquilo, se é algo que você realmente está com vontade, você comer só um pouquinho vai lhe satisfazer, ou se você precisa comer de monte, que aí a gente vai enquadrar os 4 tipos de fome nessa questão do autoconhecimento. Nós temos 4 tipos de fome, porque nós temos 4 tipos de fome. Tem a fome física, que é aquela que é normal ao nosso organismo, que é de acordo com o nosso organismo, que é um processo no nosso corpo, que aí a fome ela aumenta gradativamente, geralmente ela vem aparecer depois de 3 horas da última refeição, então é algo que você vai sentindo aos poucos e ela vai dando sinais, tipo a barriga roncando, tem gente que sente dor de cabeça, outros começam a se tremer, e aí se a gente não se alimentar, esses indícios vão ficando mais severos. E nós temos a fome emocional, que é algo que a gente, ela surge do nada, repentinamente, geralmente depois de algum tipo de emoção, de você estar se sentindo mal, e você estar, sei lá, quarentena, preocupado com o futuro. E também por você estar feliz, tem gente que tem a fome emocional por você estar feliz, por ter conquistado algo, você fica, enfim, a fome que você desconta as suas emoções. E nessa fome... Na fome emocional, é um grande traço nos casos de obesidade, né? Isso. Tenta ocupar um espaço do que está faltando, né? Tipo, como se... eu costumo dizer que eles veem a comida como uma melhor amiga. Então, a fome emocional, você não consegue se saciar rápido, é algo que você acaba consumindo com exagero. Você para de comer, você se sente cheio, mas você só para de comer quando você está muito cheio. Realmente, depois da fome emocional, pode surgir o transtorno da compulsão alimentar, não é regra. Porque muitas pessoas chegam para dizer, eu tenho compulsão alimentar, mas ter compulsão alimentar não é tão simples. É algo que deve ser diagnosticado, não é porque você ocorreu um episódio de sair comer, é bem diferente. É um que persiste, né? Esse de comer persiste, e também tem a questão, não é comer só aquela comida extremamente gostosa, porque nos quadros patológicos a pessoa come até lixo, né? O que está no lixo, comida gelada, né? Então é um sofrimento extremo, porque acho que o que acontece é que as pessoas elas não têm essa noção do quanto sofrimento essas pessoas sentem. Elas pensam que é algo raso, né? Não, por exemplo, uma festa de aniversário, comi, passei mal, isso é comum, né? Agora, já isso persistir, por exemplo, você comer a comida de uma geladeira, que está na geladeira inteira, em 2 dias, né? Isso já é adoecimento. É algo que as pessoas, quem tem esses transtornos, tanto o transtorno da compulsão alimentar, quanto o transtorno da bulimia, eles comem o que realmente vê pela frente, não é assim algo que só a gente vê, que delícia, tá, qualquer um come um bolo inteiro, quem é que não come? Então, eles comem realmente o que vem pela frente, eles saem procurando dentro de casa o que tem, e o que eles acharem, eles comem. E aí também há outro tipo de fome que nós temos, é a fome social. Geralmente, essa fome social é aquela que a gente vai para a saidinha, marca com os amigos de ir para algum lugar, e você nem tá com fome, mas você come porque vem as outras pessoas comendo, e é aquele negócio, eu vou comer, tá todo mundo comendo, eu vou comer, né? E tem também a vontade, que é algo que também é bem comum. A gente não tá nem tá pensando em comer certo alimento, mas viu, tá lá passando pelo Instagram, viu o alimento X e ficou com vontade de comer. Geralmente a vontade é aquele tipo de fome que você sente por um alimento específico, mas que você pode se programar para comer, algo que dá para controlar,
é o que dá para esperar. A vontade, ela também aparece nas pessoas que conseguem reconhecer os seus sinais de fome e saciedade. Por exemplo, você falou agora da fome social. Para quem tem esses transtornos, principalmente quando é ligado à compulsão e à bulimia, isso para eles é vergonhoso. Comer é angustiante e aí depois vem a culpa, né? Assim como na obesidade também, mas nesses dois casos, eu acho que principalmente na compulsão, né? Vence essa culpa maior. Nesses casos, elas comem muito rápido, então vem essa vergonha, esse receio de comer em grupo, né? Isso. Por comer muito e por comer rápido, aí acabam optando por comer escondido. Isso. E aí também tem a questão de ter comportamentos compensatórios. Não é tão comum na compulsão alimentar ter comportamentos compensatórios, tipo no outro dia que você acorda com a culpa e você vai querer fazer exercício exageradamente para, tipo, compensar. Então, eles podem provocar vômitos, eles podem tomar laxantes a fim de compensar. Então, é um ciclo. E não obrigatoriamente quem tem compulsão alimentar tem bulimia. Mas já no caso de quem tem bulimia, sempre tem compulsão alimentar. E ainda falando sobre as questões sociais, nós vemos que esse adoecimento em forma de uma distorção corporal que a pessoa, por exemplo, é mais comum na anorexia, né? Da pessoa se ver distorcida, se achar muito gorda e buscar a todo custo, de fato, na anorexia, sob qualquer custo, o emagrecimento, né? E aí a gente vê que a própria sociedade, lógico que há uns anos atrás, isso foi bem mais forte, porque agora nós estamos em um processo de aceitação corporal, né? Que são os ganhos que nós estamos conquistando socialmente através da comunicação, através da informação. Mas, por exemplo, quando teve o boom do Instagram, daquele estilo de vida perfeito, corpos perfeitos, as blogueiras magérrimas, dando fórmulas de como você emagrecer, né? É lógico que tudo isso afeta na nossa visão, no que a gente por exemplo, e de como a gente queria estar, né? Só que, de fato, nós sempre estamos, porque nós estamos em constantes mudanças. Só que vendo isso, a gente pensa, eu tenho que ser igual a ela. Essa visão que tem, por exemplo, das mídias que trazem para nós essas influências, né, assim dizendo, nos prejudicam muito, né, e nos adoecem. Quando chega a determinado ponto, nos adoece. E aí, justamente por ser algo que transtornos extremamente que são criticados, como se a pessoa pudesse parar a qualquer momento, né? De forma externa, é o que a sociedade traz, que tu só faz isso porque tu quer. Mas, assim, há estudos científicos que trazem que, por exemplo, os alimentares se torna mais complexa porque eu não posso tirar o alimento da pessoa, né? Nos tratamentos para os alcoólatras, os alcoolistas, né, que assim nós chamamos agora, eu tenho que tirar o álcool dali. Mas para a relação da pessoa com a comida, nós não temos como tirar. Então, de fato, é uma reeducação que ela precisa saber lidar com a comida, né? Por isso que é tão mais desafiador. A indústria, ela se aproveita disso para lançar falsas esperanças nas pessoas. Então, ela busca lá a blogueira do corpo perfeito para fazer propaganda de um certo produto, para você acreditar que se consumir aquele produto vai ficar da mesma forma. E aí nós temos exemplos de gel redutores de medidas, que aí as pessoas acreditam, cintas, e também os inibidores de apetite. As pessoas pensam que qualquer pessoa pode usar um inibidor de apetite que o vai estar arrasando. Então, assim, é comum cada pessoa apresentar alguns sintomas de ansiedade, como nos relataram nas caixinhas de perguntas. Quais são eles, Stephanie, esses sintomas?
Já me relataram taquicardia, falta de concentração, irritabilidade, né, enjoo, o próprio vômito. São alguns sintomas que fisiologicamente a ansiedade nos desencadeiam, certo? Porque, por exemplo, se eu não estou conseguindo lidar, se já chegou no nível que eu não estou conseguindo, então eu tenho que buscar tratamento. Mas só pontuando que a gente não pode iniciar um tratamento, né, via mensagem. Aí, para isso, a gente já teria que marcar um atendimento, todo mundo está atendendo online. Mas só para pontuar que não é via mensagem, é videochamada por uma plataforma, com duração de 50 minutos, né, cumprindo o código de ética profissional. Então, a gente espera ter contribuído com vocês, com esse momento, e eu me coloco à disposição para ajudá-los no que for possível, tanto eu quanto a Stephanie, então pode nos procurar. Agradecemos por todos que participaram, é muito importante a participação de vocês para esses momentos, e foi um prazer a gente estar junto, mesmo que separados. Foi ótimo. E até a próxima, pessoal. Obrigada.